Eu sou nutricionista, eu estou aqui no hospital com a doutora Paty, acompanhando a turma toda, eu também estou fazendo um trabalho com as mulheres com síndrome de Thanger. Uma coisa que antes da gente começar eu queria falar, quando a gente fala que a síndrome de Thanger tem mais predisposição à obesidade, isso não é diferente da população geral. A população geral também está muito acima do peso. Se eu sei que quem tem a síndrome de Thanger é mais propenso a isso, eu tenho que mais cedo começar a cuidar. Isso é o fundamental. Eu preciso fazer a prevenção, e a prevenção é a alimentação. Se há um fator de risco aumentado, o reconhecimento de que há esse fator de risco precisa antecipar os passos. Eu preciso começar a comer melhor, porque a maior parte das pessoas para eu prevenir. Então, e aí uma vez que a gente tem o peso, nós temos as dificuldades iguais a todas as outras pessoas. O controle de peso não é uma coisa fácil para nenhum grupo e não vai ser diferente para quem tem Thanger. Então, a ideia fundamental da gente reconhecer o fator de risco é que a gente trate precocemente, que a gente comece a olhar o nosso padrão alimentar com mais atenção ou mais crítica. Porque gostar de comer, gente, todos nós gostamos. A frequência com que a gente está comendo aquilo que não é legal é que precisa ser avaliada. E aí hoje o que a gente vai falar em geral, como é que a nutrição entende a dieta balanceada antes da gente falar de tratamento, antes da gente falar de recomendações específicas, como é que a gente lida com a dieta balanceada. E a gente vai falar em especial do que eu considero como o que a gente considera ser saudável. Eu vou mostrar algumas imagens e vocês me digam se são imagens de pessoas saudáveis. Antes, como é que o dicionário coloca a questão de saúde? Primeiro, que é bom para a saúde. Também é uma definição, pessoas com saúde ou higiênico. Aí tem o dicionário coloca uma coisa legal, robusto. Antigamente a gente achava que quanto mais robusto fosse uma criancinha, mais saudável ela era. Eu acho que a gente ainda acha isso hoje. Quando a gente encontra uma criança magrinha, a gente fica achando que ela é doentinha. A robusta é saudável. Ou que também é benéfico e proveitoso para a saúde. Se a gente escolhe alimentos que são benéficos e protetores, nós estamos em uma condição de saúde. E aí a gente precisa começar a pensar se as nossas escolhas estão dentro disso. A Organização Mundial da Saúde considera saúde bem-estar físico, mental e social. A gente precisa ter a compreensão de que tudo precisa estar em conjunto para a gente ter saúde. Então hoje, por exemplo, a gente está falando da nossa saúde física, a gente vai falar da nutrição, a gente tem a aula da parte psicológica, a gente vai ter a palestra de como a gente cuida da gente, de como a gente trabalha a nossa autoestima. Isso tudo precisa estar presente para a gente se considerar saudável. Então, saudável não é só a gente ir na feira e comprar a maçã. A gente precisa de mais. Uma das coisas é a gente tem que gostar de comer a maçã. Isso vai fazer com que ela seja mais saudável para a gente. Então, aqui nessas imagens, vocês me digam o que a gente considera. Hábitos alimentares são determinantes para a expectativa de vida dos povos. Esse é um fator essencial. Se a gente não cuida da alimentação, a gente tem menor expectativa de vida. Para a Organização Mundial da Saúde, 80% das doenças cardíacas e diabetes podem ser prevenidos. Então, a gente imaginar que a gente está aqui hoje falando sobre isso, a gente está criando um contexto da prevenção. Nós podemos prevenir esses fatores de risco, vocês mais do que os outros, porque a gente já sabe de antemão que é um risco aumentado. Então, por que é que a gente não está prevenindo? Vocês sabem por que a gente não está prevenindo? Sabe por que a comida é gostosa? Porque hoje em dia, até a mídia, nosso ritmo, né? De vida nos leva a comer coisas assim mais práticas, coisas mais prontas, mais industrializadas. A gente está escolhendo isso.
A gente podia estar fazendo escolhas melhores, não podíamos? Se previne, se diminui o nosso fator de risco, a gente não precisa ter a doença, a gente tem que prevenir a doença. Nessa imagem, vocês acham que são imagens de coisas saudáveis? Muito saudável, não é? E isso é uma questão, sempre que a gente fala em nutrição, todo mundo pensa que para ser saudável tem que comer frutas, verduras e legumes e só. É só isso que deixa a gente saudável? Não deixa algo restritivo. E nessa imagem, saudável? Saudável ou não saudável? É mais O que vai determinar se é saudável ou não é o quanto. Nenhuma pessoa se torna doente porque ela come um bombom. É a quantidade. A quantidade. O que a gente precisa entender individualmente é quanto é que a gente consegue controlar disso. Mas vocês já viram alguém ficar doente porque toma sorvete? Não, mas se toma sorvete, depois não balança no outro dia. Se toma sorvete todos os dias. Todos os dias. Aí a gente vai lá, compra um potão de sorvete e traz pra casa. Dá pra tomar uma bola só? Não. Mas se a gente for à sorveteria, a moça servir uma bola só, a gente fica feliz? Fica. A gente tem que ir mais na sorveteria e trazer menos potão pra casa. E aqui, saudável? Depende da quantidade que a pessoa come. Depende. Se eu me encontro uma vez por semana com os meus amigos para comer um lanche, eu estou perdendo minha condição de saúde? Não. Se eu almoço todos os dias lanche? Sim. Então não é só o verde que a nutrição busca. A nutrição busca que a gente tenha acesso a tudo. Essas duas aqui. Não é saudável. Tomar um refrigerantezinho não é saudável? Depende da quantidade, claro. Então, se a gente sair daqui hoje e ir ali tomar um refrigerante, ninguém vai ser saudável? Vamos. Né? Se eu todos os dias não bebo mais água, só tomo um refrigerante, eu sou saudável? Não. Então, a intenção é que a gente comece a pensar. E essa foto aqui? O que vocês acham? Saudável ou não saudável? Se essa pessoa estiver em um tratamento e ela já tiver perdido peso, vocês acham que ela seria saudável ainda assim? Eu acho que não. Saudável. Muitas pessoas acima do peso comem super bem. Né? E aí muitas pessoas acima do peso fazem mais atividade física do que pessoas magras. Né? A gente tende a julgar que as pessoas acima do peso só comem bobagem. As pessoas podem ficar acima do peso porque comem muita fruta. Não é só bobagem. Se ela estiver fazendo atividade física, se ela estiver controlando a alimentação e um dia da semana ela teve permissão para comer um lanche, é saudável? Sim. E essa imagem é só para a gente avaliar como é que a gente julga o outro. Né? Porque sempre que a gente vê alguém acima do peso, a gente acha que ela não é saudável. E se ela estiver se tratando, ela é, não é? E aí a gente vai cuidando da forma com que a gente pensa isso. Então a dieta ou a alimentação equilibrada, ela deve oferecer ao corpo humano todos os nutrientes necessários para um bom desenvolvimento. Isso inclui carboidrato, isso inclui proteína, gorduras, vitaminas e minerais. Eu gosto de dizer como se a gente estivesse construindo alguma coisa. Então eu gosto de dizer que nesse processo de construção, considerando que a construção é o nosso corpo, os tijolos dessa construção é a proteína. Todo mundo precisa de fontes proteicas, carnes, leites e ovos, que é o que vai nos ajudar. O pedreiro da construção é o carboidrato. Vocês conseguem imaginar que se o pedreiro faltar, a obra termina? Não. Posso tirar carboidrato? Não. Mas eu não posso exagerar. O cimento é a gordura, então aquela dieta que não tem gordura nenhuma é boa? Não. Tem que ter um pouco. E o ajudante de pedreiro é quem? Vitaminas e minerais. O açúcar é um carboidrato. Então, se eu tiver todos eles juntos, o que eu vou ter? Eu vou ter uma boa construção.
né? Eu vou ter uma casa bem construída. O nosso corpo precisa de músculo, precisa de energia e precisa de hormônio. Alguns hormônios são produzidos a partir da gordura. Preciso disso? Preciso. Isso vai ser o corpo bem perfeitinho. Tenho a casa. Começo a colocar os móveis. Eu posso só colocar os móveis distribuídos na minha casa ou eu posso deixar assim. Quando fica assim, o que aconteceu? Ficou mais bonito, não ficou? Organizada. Mais organizada. O que poderia ser isso? Alma. Né? O que é alma para a gente na alimentação? Eu diria que a gente é feliz quando a gente come sagu. Feijão. A gente também é feliz quando a gente come chocolate. Não somos? E se a gente comer uma pizza ou um hambúrguer? Esses alimentos não são aqueles alimentos que a gente come porque tem as vitaminas, porque tem os nutrientes. Por que a gente come esses alimentos? Porque é gostoso. E comer o que é gostoso é saudável? É saudável. O que não é saudável é a frequência. Aqui que tem que ser julgado, o alimento ou a frequência? Frequência. Exatamente. Então, se eu quero controlar o meu peso e sair de vez em quando para comer uma pizza, está errado? Não. Esse é um conceito que faz com que todo mundo se afaste da nutrição. Quando vocês falam, eu não vou na nutricionista porque ela vai tirar tudo. Isso chama terrorismo nutricional. Mas quem faz é a nutrição? Não. Quem faz ou é a mídia ou é o conceito que a gente carrega distorcido. Ninguém precisa abrir mão disso para ter saúde. Mas isso não quer dizer que eu possa jantar todos os dias pizza. Posso? Não. Até porque a pizza não vai dar para o corpo tudo que ele precisa, vai? Não, então se eu só jantar pizza, eu vou ficar acima do peso e eu vou ter anemia. Pode falar. Que nem, por exemplo, hoje em dia se fala, por exemplo, do pão. Pão é o vilão, ou ele é o herói, coisa assim, tá? Não pode, você tem que escolher ou refrigerante ou suco é pior que refrigerante. Começa a ter tanta essa colisão de informações, assim, né? Aí, por exemplo, eu não como carne, eu sou vegetariana. Sim. Aí fica tipo, como é que a gente fica nesse meio assim, do que é legal da gente comer ou não? Que por exemplo, o ovo, ele não é uma gordura boa, depois. O ovo é uma gordura boa. Aí ele fica essa colisão de informações. A gente precisa começar a parar de seguir quem fala essas coisas. Se a gente está seguindo alguém que fala que o pão é vilão, a gente tem que parar de seguir. Outra coisa que é importante é que a ciência ela é dinâmica e ela muda. Se ela não mudar, tem alguma coisa errada. Então, em algum momento, a gente achou que o ovo era ruim, mas a gente estudou até achar que ele não é. Então, essa é uma dinâmica que é necessária para a ciência. Se a ciência ficar sempre repetindo a mesma coisa, vira dogma. Ela precisa se transformar, ela precisa se modificar. E a nutrição se transforma muito. Então, quando a gente fala muito de virania, um alimento pode ou não pode, a primeira coisa que a gente tiver que falar, que a gente tem que pensar, se a gente estiver no mundo virtual, pare de seguir essa pessoa. Ela não deve saber o que ela diz. Eu percebo muito isso em relação ao leite. Tem tido muita polêmica, porque adulto não tem que mamar. Tem muita gente que fala que assim, quando eu vou em clínicas, lá na prescrição médica, eles botam tanto de leite por dia, porque a gente precisa. Exatamente. Claro, no nosso caso. E aí é o nosso pensamento crítico. Eles falam, os adultos são os únicos mamíferos que tomam leite quando adultos. Nós também somos os únicos que comemos chocolate. Somos os únicos que cozinham a comida, que usa roupa. Exato. Então, nós somos os únicos em muitas coisas. Mas o leite é nocivo, sim? Não. O leite é importante, por isso que a gente recomenda que vocês tenham pelo menos 3 porções de leite por dia. Fonte de cálcio, de B12, fonte de proteína e ação anti-inflamatória. O leite diminui o risco de pressão alta, o leite diminui doenças cardiovasculares, o leite é importante. Mas aí tem que ser o leite magro.
Né? E aí vamos pensar, se leite fizesse mal, a gente ia dar pra criança? Tem gente que diz que tem que tomar leite vegetal só e não leite. O leite vegetal, ele tem que ter suplementação de cálcio e ele não é fonte proteica. E tem outra coisa também. Não é todo mundo que tem acesso ao leite vegetal. Ainda tem um custo. Né? E aí coloca aquela questão social do contexto de saúde. Né? E aí não vale a pena fazer leite vegetal em casa. Não é leite, é água branca. Então assim, por exemplo, quem não come, quem tem uma dieta ou vegana, vegetariana, assim, tem que ter alguma suplementação na base de uma proteína animal, querendo ou não, para poder ter esses nutrientes. O vegano ele precisa de suplementação de cálcio, ele precisa de suplementação de B12 e eventualmente suplementação de ferro. E quem faz dieta ovolacto vegetariana? Tem o leite e tem o ovo, então tem a B12 e tem o ferro. Você só precisa ficar atento se não está comendo carboidrato demais, que às vezes acontece. O que a Nutri faz? A Nutri calcula tudo isso. Então a gente calcula que uma dieta balanceada, 50% precisa ser carboidrato. 50% não é pouco, né? É bastante dentro de uma dieta. Então nessa dieta caberá o arroz, caberá o pão, caberá a batata. Lembrando que o carboidrato é pedreiro. O que é isso? Fonte de energia, né? Essa energia é essencial para a manutenção da nossa vida. 25% proteína, 25% gordura. É assim que quando a gente conversa com vocês, a gente está pensando. É assim que a gente busca a tal da dieta balanceada. E aí o prato ficaria mais ou menos assim, um prato bonito, não é? O prato de vocês é assim? Um prato bonito. Precisa ter vegetais, vegetais está no grupo dos carboidratos, tá bem? Precisa ter o carboidrato, que pode ser arroz, batata. Precisa ter grãos. O grão é um pouquinho proteína, um pouquinho carboidrato. Ele é bem importante. E precisa ter proteína. O que falta para ser balanceado o nosso dia aqui? Falta a gente lembrar que a comida precisa de um pouquinho de gordura. Falta o leite, nós todos precisamos, e falta a fruta. Né? Se a gente conseguir, a maior parte das vezes, fazer um prato como esse, a gente vai correr risco de aumentar peso? Não. Isso para a gente é muito importante. E, eventualmente, o nosso prato não tem justamente essa metade que é vegetal. Não é? O nosso prato é só essa parte de baixo aqui. Então é o arroz, a carne e o feijão. Aqui na fotinho ele fica porque é mais bonito, mas é um feijão. Ela não é assim nosso prato? Não é? Arroz, a carne e feijão. Não é pobre? No meu caso, eu sou muito adepta de feijão. E aí a ervilha, a opção, Sim, ótima. Grão de bico, lentilha, são substitutos equivalentes no valor nutricional. Ele ajuda a saciedade. Quem come feijão sente menos fome, né? Que é importante pra gente. Então, saúde nutricional é comer pouco? Não. É o quê? Comer melhor. Exatamente. Um prato tão grande como esse é muito melhor do que esse prato aqui ou isso daqui. O que é isso aqui? Fast food. Promoção número 1 do Mac, não é? Aquele primeiro prato lá, vocês chutam quantas calorias tem? E? Mais ou menos de 500. Mais de 500. Um pratão cheio, não é? Aquele primeiro prato tem menos de 500 calorias, tem 480. Big Mac, vocês sabem quantas calorias tem? 600. Isso é saudável, não são completa. Não. 1.200 calorias. E o PF? Mais o Big Mac? Menos que o Big Mac. 600? Com batata frita e contra filé?
Eu estou tomando 700. 700? Quem mais? Prato de pesca tradicional na cidade de São Paulo tem a mesma densidade calórica que a promoção completa. E isso pode estar associado ao nosso aumento de peso, não pode? E é comida de verdade, não é? Se a gente fosse tirar uma única coisa, o que a gente ia tirar? As fritas. Fácil. Então, se a gente. E aí, o que eu penso? Eu penso que a gente precisa ir mais para perto do primeiro prato. E esse é um desafio, e não é um desafio individual, é um desafio coletivo. A gente não consegue fazer aquele primeiro prato. Alguém aqui faz? Ninguém? Mas esse prato do meio a gente faz bastante vezes, não faz? E a gente acha que está exagerando? Não. Acho que é comida, né? Arroz e feijão é saudável. E isso é uma condição comum da nossa dificuldade de perder peso. A gente acha que o prato é saudável porque tem comida de verdade. Tem arroz e feijão e olha que tem saladinha. Não tem uma saladinha ali? Tem uma saladinha. Infelizmente, e aí tem a ver com a fritura e com o corte de carne. A gente saber qual é o corte de carne determina muito o nosso contexto de contagem de calorias. Isso é fundamental para a gente pensar, e aí a nutrição é importante por isso. Onde é que vocês vão descobrir quantas calorias tem a carne? O nutricionista. Qual que é melhor corte de carne? As carnes mais rígidas, as carnes duras, coxão mole, coxão duro, patinho, lagarto. O contrafilé tem 490 calorias. O bife de coxão mole tem 100, 120, 130. E o filé mignon? O filé mignon tem 290, quase 300. A maciez ao corte quem dá é gordura. Então, quanto mais macia é a carne, E a picanha? a picanha tem 490 calorias. Sem a gordura, a picanha tem 450, com a gordura de 550. Vamos falar um pouquinho só dos carboidratos. O que vocês acham? Carboidrato? Vilão ou bonzinho? O que vocês acham? Bom. Necessário. Depende da quantidade. Necessário, é importante. Se ele é importante, ele pode ser bonzinho. Você colocou grão de bico no carboidrato? Carboidrato é proteína. Ele tem 70% da composição da carne. O que a gente pensa com relação ao carboidrato? Ele vai passar pelo processo de digestão e ele vai ser convertido em açúcar, que é glicose, e isso é energia para o corpo. Isso é bom, vocês concordam? Sim. Quando a gente come muito carboidrato, esse excesso de glicose, que está relacionado com diabetes, também aumenta a gordura corporal. Aí é que está a questão. O excesso de carboidrato faz mal. Estou falando que o pão faz mal? Estou falando que o arroz faz mal? Estou falando que o excesso faz mal, certo? O que o excesso causa? Aumento de peso, resistência à insulina, você já deve ter ouvido essa palavra nos ambulatórios. Causa diabetes e eleva triglicérides. Excesso de carboidrato faz mal? Vai, a gente abusa de carboidrato, sim ou não? Sim. Sim. Vamos ver o que acontece com esses carboidratos. Eu fiz uma continha para aquele primeiro prato para vocês entenderem. São dois pratos muito semelhantes, tá vendo? O primeiro prato tem 120 gramas de arroz, que dá 20 gramas de carboidrato, 50 gramas de batata frita, 50 gramas de feijão, salada e a soma total de carboidrato são 50 gramas. O segundo prato, olha só que interessante, 120 gramas, mas aqui o arroz é integral. 50 gramas de milho, que dá 15 gramas de carboidrato, feijão, salada, soma dos dois pratos, são 50 gramas de carboidrato. Não parece que são refeições equivalentes? Sim. Como é que a gente sabe dessas informações? A Nuzi que calcula, tá bom? A gente é que calcula. Quem sabe disso com expertise é a diabética que conta carboidrato e aí a gente ensina. O que acontece com o primeiro prato?
Ó, eu vou mostrar aqui para vocês a diferença daqueles dois primeiros pratos. Essa primeira curva aqui é da primeira refeição. O que isso quer dizer? Que a primeira refeição eleva a glicose ao limite. Né? E essa segunda aqui é a segunda refeição. Ela eleva a glicose 50% menos. Se tem menos glicose no sangue, tem menos resistência, tem menos gordura, tem menos triglicéridos. A diferença é a fibra. E aí, quando vocês vão no nutricionista, o que a nutricionista pede para comer? Por quê? Vocês entendem essa diferença? Então, se a comida ela não tem potencial de ir lá longe no sangue, ela está fazendo bem para a gente. Né? A questão, justamente, é essa, e aí essa é uma questão que é nossa. Fibra. Falta de. Isso é um prato brasileiro convencional. E aí é que a gente diz que a gente come muito carboidrato. Vocês estão vendo que nesse prato tem arroz, macarrão e batata. Primeiro tem mandioca cozida. Esse segundo, batata, arroz e farinha. Vocês consideram farinha carboidrato ou vocês pulam isso? Farofa é igual a batata frita, tá bom? É um processo de fritura. E fibra, que seria? Não tem. Não está dando fome. Tá dando mesmo. Esse é outro prato aqui. Vocês fazem ou não fazem purê de batata com carne moída para comer com arroz? Sim. Faz, gostoso, né? Tá vendo onde é que tem um excesso de carboidrato? Olha esse aqui. Faz ou não faz carne moída com batata? Faz. Tá vendo fibra nesse prato? Onde é que vai a glicose? Vai em cima. Esse prato aqui. Polenta. Polenta não é carboidrato também? Sim. Alguém consegue tirar o arroz para comer só a polenta? Eu tiro. Eu tiro também. Alguém mais? É interessante que as pessoas costumam associar essa questão da glicemia tal com o doce. Exatamente. É assim. Se tiver o prato, E se a gente tiver uma sobremesa aqui? Creme de milho, carboidrato ou não? Quantas vezes a gente já não achou esse prato super saudável e não entende por que ele emagrece? Não acha super saudável? E não é convencional não ter salada nessas refeições? E aqui que tem o quiabinho, já tem o quiabinho, já basta, não é? Já não é legumes o quiabinho? Dá saudável o prato, não dá? Esse prato aqui de salada de maionese. Não é comum a gente comer essa comida de salada de maionese? O que tem na maionese? Batata. E a gordura da É a maionese. gordura da maionese. Mas olha só quanto que nós comemos de carboidrato. Então é fácil da gente começar a pensar se o nosso prato de comida não é parecido com esses que eu estou mostrando e não é por causa disso que eu não deixo de perder peso. Não é fácil? Uma comida que a gente tem na nossa casa. Eu nem estou falando de porcaria. Estou falando de porcaria? Não. Estou falando da nossa comida do dia a dia. Esse modelo de montagem de prato ele é cultural. Todo o Brasil faz isso. Em qualquer lugar que a gente for, a gente vai encontrar todos os carboidratos no mesmo prato. Quando a gente fala que é uma predisposição ao diabetes, eu preciso começar desde a educação alimentar a não fazer isso, a não somar carboidrato. A gente precisa ser educado para comer só a batata, ou só o arroz, ou só o macarrão. Né? Mas a gente, desde bebezinho, é educado a colocar purezinho de batata, mandioquinha, inhame, mais arroz e feijão para o nenenzinho. Então, quando a gente sabe das estatísticas e a gente pode prevenir, isso não pode acontecer, pode. Não que não seja ruim, é gostoso, não é? Olha a sopa. O que tem dentro da sopa, gente? Macarrão, batata, mandioquinha. Aí tem gente que quer ser saudável, coloca batata doce.
Não é? Se eu consigo tudo, Nós não comemos mais carboidrato do que a gente precisava. A gente pode diminuir, não pode? Açúcar. Quanto de açúcar a gente pode comprar? Já falei com vocês, alguém já sabe. Uma colherzinha. A nossa recomendação é que a gente coma 5% de todas as calorias do dia que sejam vindas do açúcar. Então, se a gente pensar numa mulher de 50 quilos, 1,50 m, ela vai precisar de 1.500 calorias por dia. 5% disso dá 75 calorias, que dão 19 gramas. 2 colheres de chá de açúcar. Essa pessoa deveria consumir no mês meio quilo de açúcar. E aí a gente tem que lembrar que tem açúcar de doce. Então, se eu como doce, se eu faço bolo. Então, o que a gente vê no cotidiano das famílias? Quantos quilos de açúcar a gente está comprando por mês? Um pacote de Um pacote só ou tem mais? um pacote com 12 pra falar. Um pacote com 12. Um fardo tem que durar o ano inteiro. E a gente está exagerando no açúcar. Agora, vocês pensam que a gente comeu aquele prato de carne moída com batata, a gente colocou macarrão na comida e a gente está usando 1 quilo de açúcar por semana. Dá para ser saudável, gente? Não dá para ser saudável assim. Então, aí a gente tem que avaliar. Estou comprando na minha casa, por exemplo, 5 quilos de açúcar por mês. Reduz, passa para comprar 3, até 2, até conseguir 1. É fácil? É impossível? não. Não. Então, a gente tenta daquilo que é possível e vamos. Não pode ter tanto açúcar em casa. Substituir por adoçante. Pode ser uma possibilidade. O adoçante, se a gente não exagerar, não nos faz mal. E aí o que a gente considera exagero de adoçante é aquele vidrinho 250 ml por dia. Um vidro cheio por dia? Isso é tipo a forma que você já viu. Igual leite, na forma de refrigerante diet. Quantos litros de refrigerante? 4 litros. Frutas. Quantas que a gente precisa por dia? 4 frutas por dia. A gente tem que pensar que isso não pode ser uma obrigação. A fruta não pode ser uma coisa que é ruim na nossa vida. Então todo mundo tem sua predileção. Quem não gosta de uma fruta não come essa. Mas a gente tem muitas, não é? Eu posso não gostar de maçã, mas isso não significa que eu não gosto das outras. As frutas precisam ser prazerosas. E eventualmente o prazer é um serviço, como eu sirvo. Né? Se eu servir uma fruta mais com uma aparência melhor, não é mais provável que a gente coma? Se a gente sair daqui e tiver uma melancia em coração e um biscoito, pode ser que eu coma os dois? Pode, não pode? Ou se tiver melancia na casca? A gente vai comer o biscoito, não é isso? Então a gente precisa cuidar para que a gente tenha a oferta da fruta como sendo algo melhor, glamouroso, não é uma obrigação. E a gente precisa delas. Verduras é a mesma coisa. Nós temos muito pouco arsenal de receitas de vegetal. A gente faz receitas todos os dias, sempre igual. A gente vai achar a coisa mais gostosa do universo? Não. Não, mas se a gente diversificar a receita, não fica mais gostoso? Se a gente servir uma salada assim, não dá vontade de comer? Se a gente fizer temperos diferentes, preparações assadas, vocês têm costume de assar vegetal? Fica diferente, não fica? A gente vai aprendendo a gostar e o que é importante. Isso pode dar prazer? Pode. Então, se eu estiver comendo salada, eu estou de castigo? Não, né, gente? De jeito nenhum. Proteína. E aí a proteína é o tijolo da obra. A gente tem saúde sem elas? Não. A gente precisa para pele, para cabelo, para unha, para músculo, também enzimas digestivas, também hormônios.
a gente precisa de proteína para tudo. Quando a gente para de comer proteína, a gente precisa... Mas o sistema travou. Da próxima eu vou fazer igual a parte, sem áudio, sem imagens. A gente... Aqui a gente tem o que a gente chama de aminoácidos essenciais. Aminoácidos é aqueles que compõem um alimento proteico. Você já deve ter ouvido falar de BCA, não já? Suplemento para proteína. Esses aminoácidos compõem uma boa proteína. Então, quando a gente fala em boa proteína, ela tem que ter isso que são essenciais. O que quer dizer? O corpo humano não produz, tem que vir da dieta. Tá certo? Esses essenciais, a gente só tem alimentos de fonte animal. A gente não tem eles completos em alimentos de origem vegetal. Então, o vegetariano precisa ter muita atenção. Os aminoácidos que não são essenciais são mais comuns a gente ter em grãos. Então, quando a gente tem a dieta vegetariana, a gente precisa ficar atento que não está faltando alguma coisa. Então, o ovo lácteo nunca falta, porque tem fontes animais, mas o vegetariano precisa de complemento. Qual proteína está faltando ali nos essenciais? Está faltando uma proteína. Tem o ovo, tem as carnes, o que está faltando? Leite. Exatamente, tem que ter leite. Leite também são essenciais. Quando a gente fala na soma de arroz com feijão, o que acontece? O arroz tem um vegetal que tem muita metionina, que é um aminoácido, pouquinha lisina e muita cisteína. O feijão é o inverso. Pouquinha metionina, pouquinha cisteína e muita lisina. Quando eles estão juntos, o que a gente tem? A gente tem uma proteína completa. Por isso que as pessoas falam tanto que arroz com feijão é completo. Porque eles dão os aminoácidos que o corpo humano precisa para a gente diariamente. O vegetariano tem que saber o quê? Que a quantidade não é a mesma. Então, eu tenho uma proteína completa, mas não na mesma quantidade. Olha só, uma mulher, aquela mesma mulher tem 50 quilos, 1,50 m, certo? Pode falar. A proteína de soja, por exemplo, ela tem um pouco mais igual ou ainda é pouco? A proteína de soja da proteína texturizada se iguala, ela é excelente. É a proteína vegetal que mais se indica o substituto da carne. Então, quem come carne, por exemplo, dá para fazer uma troca. Se conseguir comer proteína de soja, sim. Quanto que a gente precisa de proteína por dia? De 0,8 a 2 gramas de proteína por dia. Para uma mulher de 50 kg, 1,50 m, precisa de 40 gramas de proteína. Não é um absurdo, gente? Precisa tomar whey? Quando é que a gente vai usar 2 gramas de proteína? Quando a gente for atleta. O que a gente considera atleta? Quem vai à academia? Não, atleta é quem compete, tá bom? Porque em média tem mais de 6 horas de treino por dia. Quando a gente vai pra academia é 1 hora, certo? Eu tenho uma pessoa que almoça, toma café da manhã, come ovo, almoça, come carne, um pedaço de carne, e à noite só come um lanche, ela não tem ingestão de proteína adequada. Não tem. Aí ela toma whey. Aqui tem a quantidade de proteína das fontes alimentares. Então, no grão, quando a gente come 100 gramas de grão, 100 gramas de grão é uma concha de feijão cheia. A gente tem 5 gramas de proteína. Se a gente precisa de 40 gramas de proteína por dia, como é que vai fazer? É pouco, não é? A carne bovina, 100 gramas, bife da nossa mão, palma e dedo, 32 gramas de proteína. Se a gente só precisa de 40, aí tá bom. O franguinho tem 31, o peixe tem 26, 2 ovos tem 12 gramas de proteína. 2 ovos são fontes proteicas, mas não é uma carga proteica incrível.
O queijinho branco tem 5 gramas de proteína, o leite tem quase 8 gramas de proteína e a soja tem 21. Então, quando a gente está no nutricionista, ele está calculando para vocês. O nutricionista sabe quanto que cada um precisa e busca essa adequação. Aí a gente acha que vai no nutricionista só para ele falar que a gente não pode comer doce. Não é? Então, se a gente tiver um copo de leite, uma fatia de queijo, um frango e 1 grão, a gente já está na adequação proteica. Isso significa que tem que tomar iopró? Não, né? A gente só vai suplementar ou quando não come, ou quando a gente não tem acesso. Outra coisa importante é que o vegetariano, para usar suplemento proteico, tem que ser mistura de arroz com ervilha, para ser a proteína completa. Só arroz é ruim, só ervilha é ruim. É ruim de gosto também, né? Vocês já tomaram? Tomou, Paty? Suplemento de whey vegetariano. Eu tomo. Tem que ter arroz e ervilha junto. Você gostou? É? Tá bom. Nunca tomei whey. Não? Horrível, tem sabor de sangue. Gordura. Gordura é importante como fonte de energia. Ela é que transporta no nosso corpo a vitamina A, E, K e D. Eu preciso das gorduras para isso. Então, tirei a gordura para fazer comida, tá certo? Não. A gente também tem melhora do sabor da comida, não tem, gente? Tem. Não dá para negar isso. Dependendo da gordura, ela aumenta o nosso tempo de saciedade. E ela tem ácidos graxos essenciais. Você sabe o que é isso? Ômega 3, você sabe? Sim, tá na dieta. Precisa tomar ômega? Não precisa. Mas falam que o salmão que vem do Chile não é rico em ômega. Porque é de cativeiro, né? E aí ele recebe ração e o ômega é da dieta do salmão no fundo do mar. Ele se alimenta de fitoplâncton e aí ele produz ômega. O que a gente cria em cativeiro come ração. Não tem que mais mais tem ômega. ômega além do salmão? Castanha. Deixa eu ver se eu consigo passar, porque tá difícil. Bom, uma coisa que a gente fala, gordura boa, gordura ruim o tempo inteiro. Vocês já ouviram isso, não já? Todos os alimentos têm todo mundo. Saturado é gordura ruim. Poliinsaturado é o ômega, monoinsaturado é o azeite. Todo mundo sempre tem tudo. A proporcionalidade entre eles é que vai determinar o quanto é bom e o quanto é ruim. Então a gente vai ter o que muda nessa composição. Essa daqui é a gordura saturada. Gordura saturada principalmente em fontes animais. Ela é retinha, vocês estão vendo? Essa é a estrutura química deles. E essa gordura saturada ela é retinha. Estão vendo? A monoinsaturada é o azeite. Ela é mais espalhafatosa, vocês estão vendo? E a poliinsaturada, que é o ômega, é esquisita. Essa composição química é que determina o quanto é bom e o quanto é ruim. Olha, coco é gordura saturada e coco não é uma gordura boa. Pele de frango, torresmo, carne da gordura da carne e os embutidos. Essas coisas são muito gostosas, não são? Muito gostosas. Elas a gente pode comer às vezes. O que mais que se faz com leite que não está aqui? Iogurte, chocolate, sobremesa. E isso a gente tem que ficar atento, porque a gordura nata do leite aumenta o perfil de colesterol. Isso é banha. Banha não é saudável, tá bom? Não é algo que a gente possa usar cotidianamente. As gorduras pobres, elas têm nome, o ácido oleico é o azeite e o abacate, linolênico, que é o ômega 6, que está no girassol, e em todos os óleos. Óleo de soja é bom para o consumo em casa. Não é uma gordura ruim, a gente vai ter uma parcela de ômega, é uma gordura boa e é barata, a gente devia ter. Quanto que a gente pode usar de óleo por mês?
Um litro, uma garrafinha. Ômega, o linolênico, que é a linhaça. Alguém usa óleo de linhaça para cozinhar? Não tem necessidade, esse ômega não é essencial. E o ômega 3, que em teoria a gente teria no salmão e na sardinha. A sardinha continua tendo ômega, tá bom? O salmão aqui não tem mais. E aí a gente tem as castanhas. Nas castanhas tem todo mundo. E o gergelim, o óleo de gergelim? Óleo de gergelim, mas ele é da mesma classe que a linhaça. Mas é melhor para fazer o tahine. A sardinha mesmo enlatada ainda é importante? Ela preserva os nutrientes dela, tem que ficar atento com o sal dela, tá bom? Gordura trans. Onde é que está a gordura trans? Margarina. O que mais a gente conhece é a margarina, mas ela está em outro lugar. No óleo da fritura. No óleo da fritura. Qual fritura? Da batata sequinha e crocante. Né? E aí essa é uma questão, a gente parou de ter margarina em casa, mas toda a fritura da rua que é sequinha e crocante é trans. E essa gordura é a que mais causa problemas na nossa saúde, que mais está associada com infarto, que mais está associada com AVC, é o veneninho. Por que é trans? Essa é a composição química da gordura. Tem 2 hidrogênios aqui e a gente chama isso de posição cis. A trans, olha o que mudou. A posição do hidrogênio. Isso é suficiente para aumentar o risco da gente ter problema no coração? Isso é suficiente. Por que fizeram isso? Para o óleo vegetal ficar em pasta. Então, eles pegaram o óleo vegetal, mudaram a estrutura química e ele ficou na pasta igual a margarina. No começo, quando eles inventaram isso, eles acharam que foi um sucesso, porque tem maior durabilidade, é mais fácil de armazenar a comida, fica mais gostosa. Mas não é bem assim, é muito pior para a gente. Então, a gordura trans, ela é produzida a partir de óleo vegetal, ela é sólida em temperatura ambiente, ela aguenta o tempo de aquecimento. Óleo e azeite faz fumaça cedo, a gordura trans não faz. Então, a gente vai no shopping, está fazendo fritura, tem fumaça? Não, as pessoas mais velhas lembram que antigamente na feira tinha fumaça. Onde tem a banca de pastel, hoje tem fumaça? Não, porque é essa gordura. E ela tem um tempo de prateleira de longa data, ela tem muito tempo de conservação. E aí é isso, se eu tenho uma batata sequinha e crocante, se eu tenho uma batata murcha, qual que a gente vai escolher? Qual que é feita na trans? A sequinha. A gente devia voltar a ter aquela murchinha. Por que é murcha? Porque foi feita em óleo. Então, quando a gente frita a batata em casa, ela fica murcha. A gente que não é bom cozinheiro. Tem diferença na caloria da batata frita na airfryer e na do óleo? Se a gente comprar aquela congelada, não, porque ela é frita. Se a gente comprar em casa, picar e fazer, aí tem muita diferença. Aquela congelada é frita e gordura trans. Aquela batata que põe na airfryer, ela é frita. Então, aquela que a gente compra no mercado é um veneno. É um veneno, ainda que a gente coloque na airfryer. Tudo que a gente compra no supermercado e que fica crocante quando a gente prepara, tem esse tipo de gordura. Pode falar, tá? O negócio é que eu fico murcha, o negócio Era usada e ela secava a batata na vareta. Isso é só. Mesmo assim, que ela bem o vinho, que tem o colesterol, e que não é um absurdo, não faz tanto mal pra gente. O colesterol está nas membranas do corpo, nos hormônios, no suco digestivo. O ovinho tem algo em torno de 182 miligramas de colesterol.
Sobre os ovos, seria certo tipo, o consumo dele todo ou apenas essa parte branca? Ele todo. A parte branca é clara, isolada, é a melhor proteína que existe, mas é dentro da gema que tem vitamina A, vitamina E, é onde estão as gorduras também, mas tem a parte nutricional. A B12 também está ali. E quanto seria certo de ovos por dia? Se a gente come outras fontes animais, 2 ovos. Né? Se a gente só não come carne, aí tem um consumo liberado. Ah, tá. Porque aí tem as outras gorduras. Sal. A gente já está acabando, tá bom? Sal refinado, 400 miligramas de sódio por grama. Sal grosso também. Sal marinho tem mais. Sal negro um pouquinho menos. E sal do Himalaia 370. Sal do Himalaia é muito melhor? Justifica? Justifica? Não justifica. Outra coisa é que o nosso sal refinado, ele é iodado, e iodo é importante para a saúde da tireoide. O sal do Himalaia não atende à legislação nossa, ele não tem iodo. E isso pode ser, ele tem o iodo natural do sal, mas não dentro de quanto a gente precisa. Não justifica. Quanto de sal que a gente tem que usar? Ó, um exemplo simples de um dia comum em casa. Comi um pãozinho francês de manhã com manteiga, tomei um copo de café com leite, uma fruta no meio da manhã, almocinho simples, com salada de alface, tomate, cebola, arroz, feijão, filé de frango, que eu fiz e temperei em casa, uma fruta de tarde, jantei pão francês com bife grelhado. Vocês acham que tem muito ou pouco sal aqui? O que vocês acham? Normal? Onde é que a gente acha sal aqui? No pão, no arroz. No arroz, no bife, no feijão, na manteiga. Em tudo. Tem sal em tudo. Né? Seria essa uma refeição e a gente teria 2.418 miligramas de sal nesse dia. Quanto que a gente pode por dia? 2.000. Aquele dia simples ultrapassou. A gente come ou não come muito sal? Sim. A gente pode por dia 2.000 miligramas ou 5 saquinhos de sal. 5 saquinhos de sal por dia. O que isso significaria? Coisas que a gente precisa saber. O sal nosso é cloreto de sódio, então ele não está sozinho. 400 miligramas é sódio, 600 miligramas é cloreto. A gente então precisa de 5 saquinhos, porque são 5 vezes 400, certo? Essa é a diferença. Quanto que a gente tem que usar de sal por mês? O quilo tem que durar 3 meses. Dura? Você sabe? Dura mais ou menos 2 meses. Já tem que fazer render. Tem que durar 3 meses o sal em casa, ou a gente exagera. Esse é o último slide. Isso daqui era uma coisa que tem que ser um dia só para falar disso. Isso são as comidas ultraprocessadas. Vocês estão ouvindo esse termo, não estão? O que a gente pergunta? Dieta inflamatória, isso existe? Já ouviram falar na dieta inflamatória, não já? Isso existe. E onde que está? Nas comidas ultraprocessadas. Esses a gente tem chamado de não alimentos, porque tem muito pouco nutriente e tem muito aditivo químico. Esses aditivos aumentam o risco de inflamação. Então, é praticamente as besteiras da vida. Se eu como só eventualmente, não vou adoecer, certo? Mas se eu como sempre, só para que vocês saibam. O que é isso aí? Miojo. Miojo é ultraprocessado? Sim. Por quê? Vamos ver o que tem no miojo. Olha a lista de ingredientes. Primeiro ingrediente é farinha que está certo porque é massa, né? Vocês concordam? Depois tem gordura vegetal. Qual? A gente não sabe. Depois tem sal. Vocês sabem que a lista de ingredientes é por ordem de grandeza, né? Aparece primeiro o que tem mais e depois o que tem menos.
regulador de acidez, carbonato de sódio, carbonato de potássio, estabilizante tripolifosfato de sódio, pirofosfato tetrassódico, fosfato de sódio, corante sintético idêntico ao natural beta-caroteno. Isso a gente compra no mercado? É isso que classifica o ultraprocessado. Ingredientes que a gente não reconhece. Vocês reconhecem isso? O que deveria ter uma massa de macarrão, gente? Farinha, ovos e sal. Para aí, não é? Lá na Itália é assim o macarrão. Precisava ter tudo isso? Isso tudo está em cima. Embaixo é que está o tempero. Isso tudo é um macarrão. Aí o tempero tem tempero de sabor queijo, que a gente não sabe, antimictante, dióxido de silício. Tem que voltar para a tabela periódica para saber o que é isso, não é? Realçador de sabor, glutamato monossódico, inosinato disódico, glaminato disódico, espessante de goma xantana, corante natural de cúrcuma, corante natural de urucum, acidulante, ácido lático mais aromatizantes. Não é esquisito? Quando a gente pega um alimento, a gente precisa poder ler a lista de ingredientes. Se a gente desconfiar, a gente tem que deixar no mercado. Isso é muito ruim. Quantas vezes apareceu a palavra sódio aí? Muitas vezes. Não é assustador? Aí você vê o preço, né? De proteína e de comprar um óleo. Exatamente. Aí é a questão social, que a gente falou que para ter saúde. Então, se eu estou numa condição financeira difícil e vou me submeter a isso, terei saúde? Não. Não dá para abrir, mas aparece aqui que é importante que a gente saiba que o miojo tem 15 gramas de gordura, que é igual ao pastel. 1.278 miligramas de sódio. Quanto que eu falei que a gente precisa por dia? 2. Já era. Você comer mais um pão francês, acabou o nosso dia. E isso está adoecendo a gente. Isso também não mata a fome, vocês concordam? Então a gente come o negócio que tem a gordura de um pastel e morre de fome. O que a gente vai fazer em seguida? Comer novamente. Vamos controlar peso? Não. E aí é uma questão que não para. Comida ultraprocessada não mata a fome, eu como, engordo, adoeço e como isso. Com tudo aquilo que a boa alimentação pode fazer, tá certo isso? A menos que não tenhamos condição social. E aí é um outro lugar que a gente cuida da saúde em outro momento. Então, esse é nosso último slide. A minha intenção inicial era justamente que a gente entendesse mais a dieta para a gente pensar, gente. A reflexão é o primeiro ponto para a mudança. Eu posso não comer as 4 frutas por dia, nem as 4 porções de vegetais, mas eu posso melhorar, não posso? E melhorar não está na nossa mão. E uma outra coisa que é uma mensagem, sempre que vocês tiverem a oportunidade de ouvir um nutricionista, escute. Não é o meme da televisão que vai falar pode, não pode. Vai acertar, vai ajustar, vai equilibrar e de coisas que a gente nem imagina, não é mesmo? Então, só da gente pegar um rótulo e ler junto, já não valeu uma consulta? Então, se tiver oportunidade, permita-se. Isso é muito importante. É o caminho do controle de peso, da prevenção das complicações que todas nós podemos ter. Então, eu acho que é justo, não é? Hoje, o que eu tinha para falar para vocês é isso daqui. Nutrição tem inúmeros temas, a gente pode falar de outras coisas em outras oportunidades, mas esse é o princípio. Como é que a gente equilibra a comida para que daqui para frente a gente faça escolhas melhores. Tá certo? Obrigada, gente.